pessoal, nós terminamos aí a segunda fase da nossa apresentação e agora nós vamos caminhar para o final, que é uma das partes que eu considero mais importantes aqui do nosso bate-papo. Agora, o que eu vou desenhar com você são as estratégias, um planejamento estratégico específico para você conseguir a sua tão sonhada vaga no vestibular da FUVEST, na Universidade de São Paulo, no menor intervalo de tempo possível. Então agora nós vamos falar sobre rotina, nós vamos falar sobre estratégia e nós vamos falar sobre mentalidade. Está preparado? Os 3 pilares da aprovação, não é? Então aqui eu gosto muito de falar sobre isso, que não adianta nós termos apenas estratégia se falhar algum desses outros pilares. Por exemplo, Beto, eu sou um aluno extremamente analítico, estratégico, eu conheço sobre metodologias, eu conheço sobre a composição da nota final, eu conheço sobre as estatísticas, eu conheço sobre tudo da prova. Eu estudo bastante, mas você tem uma rotina extremamente bagunçada. Você não tem gestão pessoal de horários, você não gere as suas horas de sono, você é um cara, o rei, o número 1, number 1 das mídias sociais, você vive em balada, você gosta de bebidas, não é? Então aqui nós temos o pilar rotina. Não adianta ser só estratégico se não tiver rotina. E não adianta ter estratégia e rotina sendo que você é um aluno cuja mentalidade é abalada. Você é um aluno muitas vezes ansioso, né? Isso é normal, mas a gente pode trabalhar. Você é um aluno estressado, né? A gente pode trabalhar. Você é um aluno que não acredita em você, né? Isso a gente pode trabalhar. Então, para você conseguir a tão sonhada aprovação, nós precisamos que esses 3 pilares conjuguem o verbo aprovar. Ou seja, nós precisamos de estratégia, nós precisamos de rotina e de mentalidade, e é isso que eu quero falar com vocês agora. Quando a gente fala de rotina, então eu vou começar aqui pela rotina, tudo bem? Não é? O primeiro pilar o primeiro aspecto extremamente relevante de uma rotina é o que nós chamamos de gestão pessoal de horários, não é? Que é uma organização realmente de todos os seus compromissos fixos. Por exemplo, eu quando trabalhava na Nestlé, em 2010, eu trabalhava como engenheiro químico e eu percebia que existia um engenheiro químico lá que performava acima da média. O que significa isso? Ele tinha as mesmas demandas que a minha, as mesmas exigências, porém ele entregava no menor intervalo de tempo e ao mesmo tempo ele tinha um tempo hábil para praticar exercício físico, cuidar da sua família. E um dia eu perguntei, Ronaldo, o que você faz, cara, que você consegue performar acima da média? E ele falou com essas palavras: Beto, eu faço o que 90% das pessoas não fazem. Eu faço gestão pessoal dos meus horários. Cara, como um bom engenheiro que sou, no mesmo dia eu fui para casa e fiz a minha gestão pessoal de horários. Eu inseri todos os meus compromissos fixos, inseri tempo de deslocamento de um local para o outro, tempo de alimentação, banho, academia e assim sucessivamente. Eu consegui montar um esqueleto de todos os meus compromissos fixos. Estipulei um horário mínimo para eu ir dormir e, consequentemente, eu consegui estabelecer e ter um discernimento de quantas horas líquidas restavam no meu dia. E, em função dessas horas líquidas, eu comecei a definir prioridades. Com essas horas líquidas e as prioridades definidas, eu consegui estudar mais, eu consegui praticar mais exercícios físicos, eu consegui, por exemplo, abrir um horário na minha agenda e dedicar-me às aulas particulares. E em função da gestão pessoal de horário, eu acredito que tudo começou, certo? Então, a primeira etapa que você tem que fazer na sua rotina de preparo para o ingresso na USP 2021, não tem como você sair dessa live sem a sua gestão pessoal de horários. Pessoal, se você tiver dificuldades de montar isso aqui, no meu canal, depois eu vou disponibilizar o link para você no Telegram, eu fiz um vídeo, ele tem, se não me engano, 21 minutos, onde eu explico passo a passo como montar uma gestão pessoal de horários.
e no final do vídeo eu disponibilizo uma planilha como essa para você montar a sua. Se você quiser, você pode montar a sua e mandar para nós validarmos, tudo bem? Então aqui, dentro da nossa rotina, a primeira etapa da rotina tem que ser construir uma gestão pessoal de horários. Nessa gestão pessoal de horários, nós temos que, primeiro passo, listar todos os nossos compromissos fixos. Por exemplo, vamos supor um estudante hipotético que esteja prestando MED na USP, certo? Então ele começa a inserir todos os seus compromissos fixos. Percebam vocês, das 6h40 até as 7h10, ele se desloca para o pré-vestibular. Das 7h10 até a 1h10, ele está, até as 13, perdão, ele está no cursinho pré-vestibular, um compromisso fixo. Olha que cara cauteloso. Das 13 às 13h30, ele se desloca para casa. Das 13h30 até as 14h30 é o tempo que ele se dispõe a alimentar-se e a descansar um pouco. Então ele tem aqui, perceba, 1 hora para se alimentar e descansar, extremamente relevante. Só que esse aluno, por exemplo, vamos supor que ele, sabendo que na medicina da USP Pinheiros as disciplinas específicas são física, química e biologia, vamos supor que ele é um aluno extremamente elegante e ele se matriculou no maior centro de estudos de ciências exatas do Brasil, o MFQ. E ele resolveu fazer um curso específico de exatas, de segunda, quarta e sexta, perceba, das 5h30 até as 7 horas. Então ele foi anotando aqui todos os compromissos fixos dele. E ele é muito cauteloso porque ele colocou até o tempo de deslocamento. Às 5 horas ele se desloca para o curso de exatas, o curso acaba às 7, das 7 às 7h30 ele se desloca para casa, das 7h30 às 8h30 é o tempo que ele tem para tomar banho e jantar, certo? E é muito interessante nessa construção, pessoal, que você coloque uma hora limite para você descansar, ou seja, para você ir dormir. Esse estudante relatou que ele consegue ficar acordado até as 22h30 estudando. Quando ele colocou aqui na segunda-feira todos os seus compromissos fixos, nós percebemos que ele tem 4h30 líquidas, livres, para ele aplicar o estudo. Isso ele foi fazendo para terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Perceba que existem alguns pilares que eu vou falar para você aqui que são extremamente fundamentais que nós acreditamos, que é a prática de atividade física. Então, com gestão pessoal de horários, ele conseguiu inserir aqui, percebam vocês, 2 vezes na semana atividade física, academia, para que ele possa, obviamente, melhorar a sua autoestima, minimizar o seu estresse, sua ansiedade, fundamentalmente, melhor do que tudo isso, cuidar da sua saúde. Então é um estudante completo, não é? E aqui notem que ele tem 5 horas, mesmo fazendo academia, 5 horas disponíveis para estudar aqui, 4h30 e assim sucessivamente. Notem vocês que aos sábados nós vamos sempre alocar um período após o almoço e deixar disponível para a resolução de provas anteriores e simulados. Por isso que no sábado nós temos 0 hora líquida para estudo, porque o compromisso dele aqui vai estar sempre com a resolução de provas anteriores e simulados, beleza? Aqui no domingo, um estudante ele acorda às 8, um estudante extremamente comprometido, das 8 às 9 ele tira para tomar o seu café da manhã, das 9 até as 13 ele tem livre, das 13 às 15 é a hora que ele almoça em família e das 15 até as 18 ele tem livre. Das 18 às 19 eu supus aqui que ele vai fazer uma caminhada, uma corrida. Das 19 às 20 ele vai jantar e à noite ele está livre para descansar porque a sua semana aqui na segunda é extremamente pesada, certo? Com isso, pessoal, esse estudante ele conseguiu minimamente analisar quantas horas líquidas estavam sobrando no seu dia. Com essas horas líquidas em mãos, ele começa a definir prioridade. E a primeira prioridade que ele deve levar em consideração é a análise do domingo. Por que eu falo do domingo, pessoal? Porque o domingo é um dia que, teoricamente, esse estudante tem o maior número de horas líquidas
para estudar. Perceba aqui, 8 horas. Mas é muito importante que você define estrategicamente o seu domingo. E aqui a gente faz uma sugestão. Perceba que todo domingo eu vou sugerir que o estudante comece estudando filosofia e sociologia. Tem um porquê, tudo bem? Então, das 9, por exemplo, até as 11 horas, ele se dedica ao estudo de filosofia ou sociologia. E aqui eu coloquei um 15, por quê? Para ele estudar quinzenalmente, ou seja, na semana A ele estuda filosofia, na semana B ele estuda sociologia. Depois, das 11 até as 11h30, ele vai se dedicar à leitura de atualidades. Beto, por que isso é importante? Porque estrategicamente, o que eu fiz aqui? Estrategicamente, aqui está bem ruim para você ver, mas a gente colocou 1h30 para ele produzir um texto. Cara, olha que estratégia. Se ele estudou antes filosofia, sociologia, se antes ele estudou atualidades, ele está com bastante recurso, digamos, intelectual para fazer citações de filósofos, fazer citações de sociólogos, as atualidades que ele acabou de ler em revistas na sua produção textual. Olha que estratégia magnífica, não é? Então, de manhã ele estudou sociologia, filosofia, atualidades, produziu um texto, alimentou, e aqui nós temos o período da tarde. Cara, o período da tarde é um período que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não adianta aqui a gente colocar uma disciplina específica, porque o dia de domingo é um dia mais preguiçoso, né? Às vezes você tem algum compromisso. Então, a ideia é que você coloque aqui no domingo alguma disciplina, primeiro, pré-requisito, que você goste de estudar e que não seja disciplina específica. Porque se assim você fizer, caso um dia você tenha um churrasco familiar, isso aqui estenda e você perca o dia de história, você não vai ser tão prejudicado assim. Porque história, para quem presta medicina, é 4% da nota final. Então, na semana que vem, você pode tirar esse atraso aqui perfeitamente, tá bom? Então, nós estruturamos o seu domingão. Agora, nós vamos alocar as demais disciplinas. Beto, quais são os critérios para nós alocarmos as demais disciplinas? O critério fundamental não é aqui eu já fiz a alocação, mas perceba, na minha percepção, o primeiro critério é o seguinte: você tem que alocar no dia que você tem mais tempo as disciplinas específicas, certo? Que seja talvez dentro da específica uma disciplina que você tem dificuldade. Então, por exemplo, vamos supor, né, que nós temos aqui na medicina física, química e biologia. Essas 3 disciplinas precisam ter mais tempo disponível para o estudo. Mas dentro da minha gestão, eu vou alocar no maior intervalo de tempo possível a específica que eu tenho dificuldade. Supondo que eu tenha dificuldade em física, essa disciplina precisa estar na minha gestão pessoal de horário naquele dia que eu tenho mais horário livre. E esse dia é a terça-feira. Então, toda terça-feira eu vou deixar para o estudo de física. Pessoal, mas eu aprendi que, professor, matéria dada é matéria estudada. Concorda? Depende, pessoal. Esse conceito é muito relativo, porque a maioria dos pré-vestibulares trabalham aqui na aula com várias disciplinas em um mesmo dia. Às vezes o cara tem história, matemática, geografia e biologia no mesmo dia. Em 4h30, como que ele vai estudar minimamente 4 disciplinas de forma eficiente e eficaz? Fica muito difícil. Por isso que nós recomendamos, como estratégia primeira, que você aloque as disciplinas, 1 ou 2 disciplinas por dia, tudo bem? Aí depois, não é? O segundo critério é as específicas que você não tem dificuldade, não é? Então, o maior intervalo de tempo possível nas disciplinas específicas e que você não tem dificuldade. Então, as específicas são química, certo? E biologia. Eu aloquei aqui onde eu tenho mais horário disponível. Depois, na ordem de prioridade, são as disciplinas
que você tem dificuldades. Então a ordem de prioridade agora é a disciplina que não é específica, mas que você tem dificuldade. Então, supondo que você tenha mais dificuldade em matemática, você tem que alocar no intervalo de tempo restante essa disciplina naquele dia que você tem mais horário. Então, nós alocamos aqui a matemática na segunda-feira. Cumprindo esses pré-requisitos de específicas e disciplina não específica que eu tenho dificuldade, eu distribuo o restante das matérias. Aqui, por exemplo, eu distribuo geografia, aqui eu distribuo interpretação de texto e gramática, que são disciplinas menos difíceis, por isso que eu coloquei na sexta-noite. Tá certo? Então, esse estudante, com toda essa percepção, se você fizer a soma aqui das horas líquidas estudadas na semana, perceba o quanto ele foi categórico. Ele conseguiu priorizar as disciplinas específicas, ele conseguiu ter atenção aos pontos fracos, ele conseguiu praticar atividade física, galera. Olha aqui, que lindo isso, né? E ele conseguiu se dedicar à execução de simulados e provas anteriores. Se você cumpriu a rotina minimamente com excelência, por que não deixar o sábado à noite, a partir das 19, para você sair com os amigos, né, quando isso for permitido, para você bater um papo, se dar ao luxo de ficar um pouquinho mais na internet? Isso sim, você tem que comemorar a sua vitória, não é? Porque dentro de uma rotina pesada dessa, você precisa ter alguns troféus, tudo bem? E o troféu pode ser o sábado à noite, o domingo à noite aqui, talvez para você comer uma pizza com o papai, esse barrigudinho que fica aí assistindo o Faustão, tudo bem? Agora, pessoal, né, a gente já está caminhando para o fim, eu não vou me estender muito, que nós já estamos aqui em 1h30, eu acho que você já está um pouco cansado, né? Então, quanto à estratégia de estudos, né, alocamos as disciplinas. Agora os alunos falam assim: professor, como que eu estudo de maneira eficiente e eficaz? E aqui eu queria comentar com vocês esses pilares de como estudar, tá certo? Professor, a FUVEST é uma prova exigente? Demais. Se ela é exigente, pessoal, não adianta eu estudar, não é? Se tiver 4 específicas, pessoal, a Carol está me perguntando aqui, se houver 4 específicas, você vai dividir as 12 questões da segunda fase dia 2 por 4 disciplinas e nós vamos ter 3 questões por disciplina na segunda fase no dia 2, tá bom? Como a FUVEST é uma prova extremamente exigente, galera, nós temos que estar extremamente preparados. Temos que ter um poder de identificação da questão, ou seja, daquilo que o problema pede, não é? De maneira muito eficiente, eficaz e rápida. Nos prepararmos lembrando dos conceitos de forma lenta e gradual, executando com bastante atenção para não errarmos por falta de atenção e avaliando se aquilo que nós calculamos faz ou não faz sentido. Para que nós consigamos atuar dessa forma, não é? Nós precisamos fundamentalmente sabermos como estudar. E aqui eu vou te orientar. A primeira etapa do como estudar envolve o que nós chamamos de assimilar. Beto, o que significa o assimilar? Inicialmente, você vai fazer uma leitura, primeiro passo, superficial do livro texto. O seu livro texto base, o seu material de teoria, por exemplo, não é? Se você estudar no poliedro, nós temos um livro texto extremamente completo, magnífico, por sinal, não é? Essa leitura superficial, pessoal, é só para você reconhecer o campo, não é? Ou seja, saber aquilo que te espera. Olhar os gráficos, as tabelas, não se preocupar em reter conteúdo. Então aqui, não se preocupar com a retenção de conteúdo, tá certo? Depois dessa leitura superficial, agora que vem o grosso, né? Agora nós vamos fazer uma leitura aprofundada do livro texto.
Mas para essa leitura aprofundada do livro-texto, eu vou recomendar algo extremamente eficiente aqui, necessário para você, tá bom? Para essa leitura aprofundada do livro-texto, é extremamente relevante que os senhores tenham em mãos uma folha sulfite, pessoal. E eu vou te falar o porquê. Ou um caderno, melhor a folha sulfite, separado, certo? Então aqui está a minha folha sulfite. Nesta folha sulfite, o que você vai fazer, meu camarada? Na leitura aprofundada, você vai separar aqui a folha sulfite, numa certa metade, e aqui você vai anotar apenas as palavras-chave da sua leitura. Não é necessariamente para você ficar grifando tudo, porque se grifar fosse tudo que fosse grifado fosse importante, o livro-texto já viria grifado, tá certo? Então você vai anotar apenas as palavras-chave que trazem alguma relação entre si e façam sentido, não é? Então isso aqui é como se fosse um pequeno resumo, é o que nós chamamos de mind map, um mapa mental. Você vai colocar apenas palavras-chave que trazem conexão. Eu já faço um exemplo com você. Que trazem relação e fazem sentido. Não é para você ficar anotando frases extensas, porque senão você está fazendo um resumo e isso aqui vai demandar muito tempo para você. É para que num futuro, num próximo momento, você leia essas palavras e consiga tranquilamente lembrar dos conceitos e criar relações entre eles e desenvolver um raciocínio. Isso serve para todas as matérias, inclusive exatas, perfeito, fundamentalmente para exatas, tá certo? Fiz isso, já eu faço um exemplo com vocês. Leitura aprofundada do livro-texto, certo? Nessa leitura aprofundada nós vamos colocar aqui desenvolver o nosso mapa mental. Acabei a leitura aprofundada, pessoal, eu vou para a atuação. Professor, o que significa atuar? Nós vamos resolver os exercícios, certo? E se o seu objetivo, obviamente, é entrar na USP, nós vimos que 2/3 da prova, não é? É a prova da segunda fase. E a prova da segunda fase é uma prova dissertativa. Então, dentro da sua resolução de exercícios, nós precisamos ter questões analíticas, ou seja, questões dissertativas. E aqui, pessoal, é para você atuar realmente, é para você resolver os exercícios, certo? Naquele tempo que você disponibilizou para isso. Professor, dá tempo de resolver todos os exercícios do livro de exercícios? Não. Portanto, escolha de forma inteligente os exercícios daquela universidade que você tem interesse. Mas professor, eu queria fazer tudo, porque se eu não resolver tudo, eu sinto que eu não vou estar preparada. Calma, calma, calma. Não necessariamente. Isso pode ser um erro competitivo, porque às vezes você se concentra em atuar, em resolver todos os exercícios e não tem tempo hábil para estudar as outras frentes e a matéria acumula. Então escolha os exercícios da sua universidade alvo, tá certo? E uns exercícios que alternem entre questões objetivas e dissertativas, tranquilo? Fiz os exercícios. Após a execução ou durante a execução, é bem provável que você vá cometer erros. Erros fazem parte do processo. Você tem que saber que os erros são fundamentais nessa etapa, porque os erros te colocam em rota de aprendizagem. Por exemplo, eu te dou uma prova para você executar. A prova tem 90 questões, é uma prova, um simulado da FUVEST. Você acerta as 90. Parabéns, magnífico, sensacional, estupendo, é isso que nós vamos buscar. Mas se eu te dei uma prova com 90 questões, você acertou as 90, eu te pergunto, em que o seu cérebro evoluiu? Em que ele cresceu? O que de novo foi acrescentado? Nothing. Nada. Nada foi acrescentado. Agora, se você acerta, por exemplo, 70 questões
e as 20 questões que você errou, você busca esclarecer, aí, fundamentalmente, a neurociência fala que seu cérebro vai aumentar o número de conexões, porque ele não conhecia sobre 20 assuntos diferentes e agora, com esclarecimento, ele passou a conhecer. Por isso, galera, que depois da atuação é muito importante você retificar. E retificar significa corrigir os erros. Depois que você corrigir os erros, eu preciso que você faça uma caixinha aqui e coloque os erros que você teve. Não os exercícios completos, mas sim aquilo que você cometeu de errado. Por exemplo, eu errei uma unidade de medida, para que depois você vai ver o porquê, tá certo? Ótimo, coloquei aqui o meu mapa mental, coloquei os meus erros e aqui eu peço para você fazer um mini box. Beto, o que significa esse mini box? Você concorda comigo que nessa leitura aprofundada do livro-texto vai ter alguns assuntos que você vai falar assim, certeza absoluta que eu vou esquecer desse assunto. Aquilo que você tiver certeza absoluta que você for esquecer, cara, eu não vou lembrar essa fórmula, eu não vou lembrar o nome desse filósofo, você escreve aqui nesse mini box, certo? Somente aquilo que você tem grande chance de esquecer. A hora que você fez isso, você está com o seu sulfite pronto. Com o seu sulfite pronto, eu vou pedir para você guardá-lo num local de fácil acesso. Se você fizer um cursinho apostilado, eu vou pedir para você anexar, grampear naquela aula. Faz de conta que essa aula seja a aula 1 e 2. Você vai lá na apostila, certo? E grampeia isso na sua apostila para que depois você tenha facilidade de encontrá-lo. Por que isso? Porque isso vamos supor que seja a semana N de navio. Na próxima semana, chamada de semana N mais 1, quando você for estudar novamente essa matéria, antes de você iniciar os seus estudos, você vai fazer isso. Reformular. Professor, o que significa reformular? Reformular, pessoal, significa uma revisão ativa. O que é uma revisão ativa? Antes de começar a estudar, né, na semana N mais 1, você vai revisar os assuntos que você estudou na semana anterior. Quando você assim o faz, a sua curva de esquecimento minimiza muito. Você leva muito mais tempo para esquecer as coisas. Então, antes de começar, na semana seguinte, você vai revisar tudo isso aqui. E se porventura, nesse momento de revisão, você, lendo o seu mapa mental, você não encontrou muito sentido e não conseguiu lembrar as coisas, você volta rapidamente ao livro-texto e incrementa esse mapa mental para que você não mais esqueça. Verifique os erros que você teve, verifique seu mini box, não é? Com os assuntos ou com as fórmulas ou com os conceitos que você fala, putz, isso eu vou esquecer. Depois disso, sei lá, você levou 20 minutos para isso, aí sim você começa a estudar as aulas 3 e 4, por exemplo, tá certo? Então essa é uma elegante, estupenda, sensacional estratégia. Beto, por que você falou para eu anexar? Cara, porque antes do seu vestibular, pensa todas essas folhinhas anexadas, guardadinhas na sua apostila. Uma semana antes do seu vestibular, você vai pegar todas essas folhinhas e vai revisar todos os seus mapas mentais. Por quê? Se você assim fizer, você vai ter muita vantagem competitiva para a FUVEST, certo? Agora, eu ia fazer aqui com você um exemplo, mas vai tomar muito tempo. Então eu prefiro passar aqui para o último aspecto, um dos últimos aspectos, que são as técnicas de resolução de problemas, que eu chamo de IPEA. Essa técnica de resolução de questões é uma técnica que foi desenvolvida por mais de 50 anos em pesquisa na Universidade de Harvard. Essa técnica consiste em identificar, que é o primeiro item, depois eu vou fazer uma live com vocês só explicando sobre isso, tá bom? Identificar, o que significa isso, Beto? Nesse ponto aqui, o que eu vou fazer é anotar
todas as informações do problema, ou seja, fornecidas pelo problema. Aqui ele me deu o deslocamento, a velocidade, ele me deu o empuxo, ele me deu o atrito, o que ele me deu eu anotei. Depois eu preciso identificar, isso vale para tudo, para todas as disciplinas, a variável alvo. O que significa identificar a variável alvo? O que o problema solicita, tá certo? Identifiquei, ele quer a velocidade média, deixa ali anotado. Aí eu vou me preparar. Beto, como eu que me preparo? Com 2 etapas. A primeira etapa é um esboço do problema. O esboço significa como se fosse um desenho. Se for história, você põe a ordem cronológica, algo do tipo, certo? Se for exatas, por exemplo, física, você desenha a trajetória, orienta a trajetória, marca a origem, representa o móvel, marca as forças e assim sucessivamente. Depois do esboço, você vai precisar lembrar dos conceitos de forma lenta e gradual. Beto, mas quais conceitos? Você vai precisar lembrar dos conceitos que você anotou aqui das informações que foram fornecidas. Às vezes o problema é de matemática e ele fala de triângulo equilátero. Aí ele fala que nesse triângulo tem uma circunferência inscrita. Aí nesse preparar é para você lembrar o que é um triângulo equilátero, o que significa uma circunferência inscrita, o que significa o apótema, não é? O que significa a área de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero e assim sucessivamente. Ou seja, aqui você vai lembrar dos conceitos de forma lenta e gradual das informações que você anotou na etapa identificar. Se você não conseguir lembrar desses conceitos que foram anotados na etapa identificar, é hora de você pular essa questão e não perder tempo, porque você não vai conseguir fazer. E voltar para ela no momento de fim de prova. Depois você vai executar. E executar é com muita atenção, para não errar bobeira. Fundamentalmente em ciências exatas, você vai executar com muita atenção as unidades de medida. E após a execução, você vai avaliar se aquilo que você calculou, que você escreveu, faz sentido ou não. Por exemplo, você calcula uma tração e a tração deu 0 newtons. O que significa isso? Significa que a corda está frouxa. Você calculou uma normal e a normal deu 20 newtons, mas o peso do cara é de 100 newtons, né? Sei lá, a normal é o peso aparente. E assim sucessivamente. Professor, você acha que para mate assistir a aula e já ir para os exercícios é suficiente? Sinto que não consigo aprender muito lendo. Extremamente insuficiente, Michele. Ciências exatas, antes da execução de problemas, você precisa ter um embasamento teórico forte para você conseguir identificar aquilo que o problema pede e se preparar lembrando dos conceitos, porque se você tiver fragilidade teórica, você não vai conseguir, Michele, executar. Se você não consegue executar, você muito menos vai conseguir avaliar. Então só tem um jeito de eu lembrar dos conceitos. A única forma de lembrar dos conceitos é lendo a teoria, estudando a teoria de forma lenta e gradual. Ciências exatas se constrói com teoria. Sem a leitura da teoria, sem a avaliação dos exercícios resolvidos que estão no livro-texto, esquece. Você está construindo um castelo sobre areia e não sobre a rocha, tá bom? Então uma boa orientação para você, Mi. Continue assim perguntando que você vai construir os seus sonhos, se Deus quiser, nesse ano. Beleza? Aí agora, né, caminhando para o fim, caramba, tô empolgado, não é? Já tô acabando, não fica nervosinho não é? A importância dos simulados. Lembra que na gestão pessoal de horários, nós deixamos aqui um horário para os simulados. Carolina, professor, se eu já estudei aproximadamente metade dos conteúdos totais, você acredita que há tempo para esse método de estudo até as provas? Para estudar o que falta? Perfeito, sem dúvida, lógico que há, não é? Organizando a sua gestão pessoal de horário, Carolina, a gente vai conseguir cumprir com esses deveres, não é? Se você estudou bastante dos conteúdos, eu não sei se eu entendi bem, se você está adiantada, eu acho difícil, mas se você estiver, é muito importante isso aqui na sua rotina, Caroline. A execução de provas anteriores
e simulados. Beto, por que é importante um simulado? Porque o simulado, pessoal, ele simula uma situação real de prova. Além disso, o simulado ele é muito importante porque ele permite que você faça gerenciamento do tempo de prova. Eu vou combinar com vocês uma live onde eu vou trabalhar com vocês somente estratégia de execução de provas. Nessa live eu quero associar a presença de uma psicóloga para falar sobre ansiedade e uma nutricionista para falar sobre alimentação no dia pré-prova e no dia da prova, além das estratégias de como organizar a resolução, tá bom? Com simulados você consegue controlar a sua ansiedade, você consegue definir as suas estratégias. Por exemplo, por qual disciplina eu devo começar? E às vezes o aluno define uma estratégia, mas essa estratégia não foi ideal para ele, porque levou muito tempo e ele não conseguiu terminar a prova. Por isso que é muito bom fazer simulado, para você definir a estratégia ideal e ir validando com o passar do tempo. E fundamentalmente você gerir os seus erros, tá certo? Nessa gestão de erros, eu preciso fazer até uma dinâmica com você. Beto, quais são os pilares do estudante aprovado numa grande universidade? Quais são os pilares? Cara, é o seguinte, a maioria dos estudantes assistem aula, a maioria dos estudantes estudam em casa e fazem o simulado. Mas os estudantes, pessoal, não corrigem o simulado e não avaliam os seus erros. A neurociência comprova que quando você erra e esclarece os seus erros, o seu cérebro cresce. Então, preste atenção, peguem todos aí, retire uma folha, analise essa folha aqui para mim, por favor. Retire uma folha aí, por favor, do seu caderno e deixe essa folha em branco, tudo bem? Aí agora eu quero que você pegue essa folha que está em branco e você a amasse. Observem, faça isso. Amasse bem, certo? Agora eu gostaria que você pegasse essa folha que você amassou bem e a arremessasse à parede, mostrando todo o sentimento, todo o seu sentimento quando você erra uma questão de matemática, por exemplo. Aí o aluno vai pegar e vai arrebentar a parede jogando a bolinha lá na parede, correto? Tudo bem. Pega essa bolinha que você arremessou de novo. Ela está aqui, não está? Muito bem. Você arremessou quando você, expressando os seus sentidos, quando você erra uma questão de matemática, por exemplo. Agora eu gostaria que você abrisse essa sua folhinha, certo? Faça isso comigo. Quando você abrir a sua folhinha, eu gostaria muito que você percebesse que ela está totalmente amassada, não está? Se você puder pegar uma caneta, você está vendo que onde ela está amassada, nós temos várias trilhas, várias rotas que nós poderíamos preencher aqui a caneta, não é? Então, se você pegasse essa sua caneta de várias cores e começasse a preencher essas diferentes rotas que são criadas aqui nos amassadinhos, eu gostaria que você fizesse isso. Seria interessante com caneta e não a lápis, né? Tem caneta aí? Pega lá em cima na coisa, tem. Né? Por exemplo, obrigado. Se você conseguisse preencher a caneta, essas diferentes rotas, esses amassados que aparecem aqui na sua folha, seria muito mais visual. E eu estou fazendo isso, ó, passando a minha caneta nos amassados. No meio da sua folha, olha como ela ficou, pessoal. No meio da sua folha, eu gostaria que você fizesse uma bolinha e escrevesse, cérebro. Cérebro. Ficou assim a nossa experiência. Cara, esse aqui é seu cérebro. E essa aqui são as diversas conexões que foram estabelecidas no seu cérebro quando você errou uma questão e a corrigiu, e a esclareceu. Ou seja, antes de errar a questão e esclarecê-la, o seu cérebro era uma mera folha de papel em branco, lisinha. Quando você esclarece os seus erros,
o seu cérebro cria uma série de novas conexões e cresce, aumenta a plasticidade e evolui. Então eu gostaria muito que você guardasse essa folhinha com você, certo? Guardasse no local de fácil acesso, para que quando você errar uma questão num simulado, você não se sinta mal, porque você está numa fase de preparo. Quando você errar uma questão, estudando em casa, você não se sinta mal, tá certo? Professor, o senhor recomenda que a gente faça resumos? Resumo não, porque resumo vai levar um grande tempo. Eu recomendo que você faça mapa mental. Beto, o que é um mapa mental? Vamos ver se eu consigo passar esse slide aqui para trás, não é? Você lembra que eu deixei aqui um espaço para eu fazer um exemplo? O que seria um mapa mental? Cara, às vezes você está estudando física, olha só a folha sulfite aqui, ó. Você está estudando física, você está estudando, sei lá, folha sulfite, você está estudando campo elétrico. Aqui eu separei o espaço. Se você for escrever tudo sobre campo elétrico, o que é campo elétrico, quem gera, o que é carga de prova, o que é carga fonte, as unidades, você não tem tempo hábil, não é? Você não vai ter tempo hábil para terminar os estudos. Prof, para aprender com os erros, ver a resolução e tentar refazer é o suficiente? Cara, você tem que cultuar os seus erros. Quando você está numa fase de preparo, você tem que sentir-se lisonjeada por um erro, porque é através dos erros que você aprende. Então, o que você deve fazer é identificar o ponto que você errou e, após identificar esse ponto, esclarecê-lo, talvez resolvendo a questão novamente e, fundamentalmente, Michele, anotar aquilo que você errou, apenas aquilo que a fez errar, certo? Naquela sua folhinha resumo, na parte de retificação, que você vai anexar na sua apostila e no futuro, uma semana antes do seu vestibular, você vai a consultar. Antônio, professor, na gestão que você apresentou, consta apenas um dia para a redação por semana, enquanto você tinha recomendado 2. Alguma sugestão para outro dia da semana? Perfeito, Antônio. Eu acredito muito, né, em função do peso da redação na FUVEST, que seria interessante mesmo, faz todo sentido você colocar 2 dias, né? Eu recomendo, Antônio, que você produza a redação no domingo como sugerido e talvez faça mais uma produção no dia que você teve a aula. Então, por exemplo, se a sua aula de redação é quarta-feira, tenta alocar um horário na quarta-feira, logo após o almoço, quem sabe, para você escrever mais uma redação explorando aqueles conceitos que o professor trabalhou na aula. Então, por exemplo, a redação na quarta-feira mais a redação no domingo, eu acho que seja relevante em função dos 17% do peso de redação, certo? Então, Michele, resumo, eu acho que não é conveniente, e sim mapa mental, palavras-chave que trazem conexão e permitem a você desenvolver uma linha de raciocínio. Palavra por palavra eu não recomendo, porque você vai perder muito tempo, tá bom? Feito isso, da dinâmica de erro, eu gostaria muito que você, se você puder tirar uma foto da sua dinâmica de erro e me marcar lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz, mas muito mesmo, tá? Então tente fazer isso e guarde essa folha com você. Se você não corrigir os seus erros, o seu cérebro é assim, uma folha em branco. Quando você corrige os seus erros, sinapses acontecem, a plasticidade aumenta e o seu cérebro evolui, tá certo? Continuando aqui, pessoal, tudo isso que eu falei para você constitui 70% da sua aprovação, ou seja, a estratégia é 70% da sua aprovação. Pessoal, e os outros 30%? Os outros 30%, eles entram dentro, obviamente, não é? Da parte de rotina e mentalidade, não é? O que nós falamos até então foi de estratégia. Dentro da rotina, é fundamental que você tenha higiene de sono, ou seja, que você tenha uma quantidade fixa de horas para dormir. Eu canso de ver alunos online no WhatsApp, às vezes 1h da manhã, né? Eu acordo para ir no banheiro, pego meu celular para ver algum recado muitas vezes, que também não é o certo, mas eu vejo aluno online, eu entro muitas vezes para fiscalizar. Cara, no mínimo de 6 a 8 horas de sono, tá certo? Aqui, pessoal, nessa fase que você
vive, quando eu ponho jejum dopaminérgico, o que significa isso? Jejum, abster-se de alguma coisa. Dopamina, aquilo que te traz sensação de bem-estar, tá certo? Então eu recomendo aqui que você no jejum dopaminérgico, você se atente muito a alguns aspectos. Por exemplo, tem alunos que é o rei, não é? O chanceler das mídias sociais. Agora eu te pergunto, faz sentido você participar de N grupos numa fase de preparação? Faz sentido você ficar muitas horas em mídias sociais? Não faz, tá certo? Dentro disso aqui, amizades, pessoal, tóxicas, não é? Existem muitos amigos que não compactuam com o seu plano. Existem muitos amigos que não estão alinhados com o seu sonho. Existem muitos amigos que querem te puxar, te levar para baixo. Então, eu recomendo fortemente, escutou? Fortemente que você ande com pessoas, na maioria dos seus horários, pessoas que têm sonhos parecidos com os seus, pessoas que estudam, pessoas que têm foco, pessoas que têm dedicação. Dentro desse jejum, muito cuidado com festas, muito cuidado com bebida alcoólica, muito cuidado com jogos. Isso é importante? Sim. Só que nesse momento de preparo, isso não pode fazer parte em alta frequência da sua rotina, não é? Se você conseguiu cumprir os seus horários, eu recomendo que um dia da semana você saia, não é? É um troféu que você está erguendo. Faz parte, você cumpriu muito bem a semana, sábado à noite, curta com seus amigos, não é? Eu recomendo que você, digamos assim, desfrute de bons momentos, tá certo? Nesse período, desde que minimamente você tenha cumprido a sua rotina, tá certo? Outra coisa muito importante que faz parte do preparo do estudante é a prática de atividade física. Professor, mas eu tenho limitações, eu sou sedentário. Calma. Atividade física é extremamente importante para você. Primeiro passo, pela sua saúde. E aqui eu não estou falando para você levantar peso, para você fazer corrida. Você pode fazer uma mínima caminhada com seus pais, não é? É uma maneira muito afetuosa de colocar o papo em dia. A caminhada traz oxigenação ao cérebro, te traz uma sensação de bem-estar, minimiza o seu estresse, minimiza a sua ansiedade e vai contribuir para que você chegue no vestibular na sua melhor fase da vida. Existem estudantes que acham o seguinte, que simplesmente pelo fato de ele estar se preparando para a FUVEST, ele deve o quê? Se abster-se de atividade física, comer de forma desregulada, engordar, ficar cheio de espinhos, se arrebentar, falar, puta, mas eu passei porque eu me esforcei. Tudo errado. Estratégia imperfeita, estratégia errônea. Qual é a estratégia ideal? Você está estrategicamente preparado e na melhor fase da sua vida, cuidando das suas horas de sono, esteticamente saudável, com uma alimentação ideal para que você consiga a sua aprovação, certo? E aqui eu coloco sobre alimentação saudável porque os estudos comprovam os efeitos disso e eu falo para você aqui. Um estudo da USP, pessoal, por exemplo, pegou estudantes de medicina, certo? E fez o seguinte com eles, falaram, estudantes, vocês vão se abster, não vão usar o celular 1 hora antes de dormir. Então o estudante ia dormir 23 horas, 22 horas, ele colocava um despertador e deixava de mexer no celular por 15 dias, certo? Betão, no caso da resolução de provas antigas, é aconselhável anotar as questões erradas dos conteúdos ainda não ministrados e estudar após ter a aula ou buscar revisar os temas errados logo após a correção? Cara, tudo depende, Camilo. Se você já é uma estudante de pré-vestibular, por exemplo, que já viu os conteúdos, eu recomendo minimamente que na hora que você errou, você já faça a correção, verifique os seus erros e assim sucessivamente. Agora, se você é um estudante de terceiro ano que foi se arriscar para fazer uma prova e de repente você pegou uma questão de circuitos elétricos, algo que você nunca viu na vida, não faz sentido você tentar corrigi-la, porque você não tem embasamento teórico. Agora, se você já é uma estudante de pré-vestibular que já viu todos os assuntos, eu recomendo fortemente que todas as questões erradas você as corrija e anote no seu caderninho de gestão de erros, para que uma semana antes do seu vestibular você possa revisá-la, tá bom? Aí aqui voltando ao estudo, né, eles fizeram esses estudantes ficarem por 15 dias
se abstendo de mídias sociais, desculpe-me, do celular. Depois, eles fizeram o mesmo estudo com os mesmos estudantes e falaram: estudante, não há necessidade de você ficar 1 hora antes de dormir sem mexer no celular. Pode mexer à vontade. E compararam esses estudantes. O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que 65% relatou melhora da qualidade do sono pelo fato de ter deixado de mexer no celular 1 hora antes de dormir. E eles perceberam, notaram que 85% dos estudantes relataram ter menos sonolência diurna. Então perceba você, existem estudantes que vão dormir com o celular na mão. E as pesquisas da USP mostraram que é um grande erro competitivo. Por quê? Porque no outro dia você tem uma aula pesada de eletromagnetismo de física. 85% relataram menos sonolência, pessoal. Então, usar o celular antes de dormir, eu não recomendo. Eu recomendo que você faça um jejum, uma higiene do sono. Ou seja, se você vai dormir 23 horas e 30 minutos, coloque o seu celular para despertar 22 horas e 30 minutos. E a partir desse momento, tchau, adiós celular, não mexo mais. Eu faço isso na minha vida e colho frutos muito bons, tudo bem? Jejum dopaminérgico, eu falo para você, muito cuidado com celular e mídias sociais, muito cuidado com amizades tóxicas, festas e bebidas, jogos, não é? Aqui quando eu coloco forma de recompensa, o que significa isso, né? Significa o seguinte, pessoal, se você, por exemplo, durante a semana você cumpriu muito bem a sua rotina, no sábado à noite você merece uma vitória. No sábado à noite você merece um pouquinho de sair com os amigos. Eu não recomendo bebida, né? Eu acredito que bebida te prejudica muito o seu poder de foco, concentração. Você pode jogar um pouquinho, ficar um pouquinho no celular, nas mídias sociais, porque isso faz bem. É uma vitória, mas desde que na semana você tenha cumprido minimamente a sua rotina. Atividade física, os estudos comprovam melhoria na autoestima, nas funções cognitivas, melhoria na memória e na absorção de informações, cara. É tudo que você precisa para esse momento. Você consegue mais atenção, foco e fundamentalmente saúde, não é? Quando você fortalece os seus músculos, você melhora a sua questão postural. Você é um cara que fica muitas horas sentado estudando. Você reclama de dor nas costas. Isso tem tudo a ver com a falta de fortalecimento muscular. Então busque atividade física. Essa semana uma aluna que eu atendo no planejamento estratégico, ela falou para mim: Beto, eu nunca tinha feito atividade física. Com as suas recomendações eu comecei a efetuar caminhada com a minha mãe. Está sendo muito legal, eu estou me sentindo melhor, eu consigo conversar com a minha mãe e ter uma relação de bastante afeto. Eu estou gostando muito e meus estudos estão rendendo mais. Olha que interessante. Isso tudo, pessoal, é comprovado cientificamente. Alimentação saudável, não é? O seu cérebro, pessoal, mais de 20% da sua energia é consumida pelo seu cérebro. Então, você precisa minimamente se alimentar bem. Comer fontes, os macronutrientes, as vitaminas também, os minerais, né? Então, quando você se alimenta bem, você tem uma melhor qualidade de sono, você melhora a sua memória, minimiza a sua sonolência, aumenta a sua concentração, minimiza a sua fadiga mental, tem mais foco, mais disposição, tudo que o estudante precisa para essa fase. Então, não adianta somente estudar, você precisa praticar atividade física, você precisa cuidar do seu sono, você precisa se alimentar de maneira saudável, você precisa abster-se de mídias sociais, jogos, amizades tóxicas, festas e bebidas nesse período, porque isso vai fazer muito bem para você, tá certo? E aqui, por fim, a mentalidade, não é? Esses hábitos que nós chamamos de hábitos vencedores é porque quando você acerta, por exemplo, uma alimentação saudável, a prática de uma atividade física, você melhora a sua qualidade de vida, você aumenta a sua autoestima. E aumentando essa autoestima, isso vai transbordar para uma série de outras áreas da sua vida, certo? Aqui a gente recomenda que você faça meditação, não é?
Nós recomendamos que seja um momento que você tenha paciência também com seus pais. A família muitas vezes cobra vocês, né? Cobranças excessivas, compara vocês com outros membros familiares. Então aqui eu vou fazer um desafio para vocês, né? Nós vamos disponibilizar essa palestra para vocês e vamos disponibilizar também o link do vídeo do meu canal orientando como fazer uma gestão pessoal de horários. Eu convido a você convidar os seus pais para fazer essa gestão pessoal com vocês, para eles entenderem a fase da vida que vocês passam e também saberem a importância de livrar vocês de certos compromissos familiares, certo? É muito bom uma conversa com os pais nesse momento. Estresse, pessoal, não vai levar a nada. Brigas não vai levar a nada. Professor, você recomenda ler antes de dormir? Fortemente. Recomendo sim, porque a leitura vai te colocar numa rota de descanso, você vai conseguir relaxar, digamos assim, e pegar no sono mais facilmente, beleza? Aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas de todos esses estudos que comprovam a importância da higiene do sono, da alimentação saudável, que comprovam, por exemplo, a importância da atividade física e comprovam também o jejum dopaminérgico, uma prática, abstenção de mídias sociais, uma prática que está sendo desenvolvida no Vale do Silício, Silicon Valley, lá nos Estados Unidos, uma região da Califórnia onde estão as maiores startups de tecnologia, tá certo? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Eu encerrei a apresentação, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído aí com vocês. Nós temos ainda aqui, começamos com quase 90 participantes, temos 56 resilientes, pessoas elegantes, pessoas que têm grandes sonhos, grandes ambições e que, se Deus quiser, vão conquistar os seus objetivos em 2021, porque esse ano é um ano de oportunidades para você, tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, posso falar? Isabelle, pode fazer, Isabelle. Você é da onde, Isabelle? Conversa aí com a gente. Primeiro se apresenta. Meu nome é Isabelle e eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Magnífico. Isabelle, de Juiz de Fora, Minas Gerais. É um prazer tê-la aqui, Isabelle. Pode perguntar, por favor. Igualmente. O método que o senhor passou é válido para todas as matérias? O de Sim, ler Isabelle. antes, depois ler de novo, fazer um Sim. mapa mental? Perfeito. Esse método, não é? Ele veio de bastante estudo, meu estudo praticamente, né? Porque eu fiz o mestrado na área de educação e também estudei bastante métodos de estudos de diversos estudiosos e resolvi escrever o meu. E comecei a aplicar isso, Isabelle, com diversos alunos. E esses alunos começaram a aplicar em diversas disciplinas, né? Em todas as disciplinas, dosando, digamos, o nível que ele tem em cada disciplina. Por exemplo, se você é uma aluna que tem, vamos supor, faixa branca em matemática, faixa amarela em física e faixa preta em história, não é? Quando você tem mais habilidade numa disciplina, a gente recomenda que nesse método você atue mais na execução de exercícios. Quando você é uma aluna que tem mais dificuldade numa certa disciplina, nesse método nós recomendamos fortemente que você tenha mais atenção ao embasamento teórico. Então, respondendo a sua pergunta, é válido para todas as disciplinas? Sim. Comece a aplicar esse método na sua rotina, Isabelle, que você vai ver um crescimento rápido e uma evolução rápida nos seus estudos. Por quê? Porque ele permite semanalmente uma revisão. É muito importante que você anexe na sua apostila esse mapa mental, esses erros que você cometeu, para que na semana seguinte que você for estudar, você possa revisar os conteúdos da semana anterior, tá certo? Muito obrigado, Isabelle. Espero ter esclarecido. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Ana Luísa, apresente-se, diga de onde você veio. Eu sou Ana Luísa, de São Paulo, e a minha pergunta é sobre quem estuda em tempo integral, que é o meu caso. Como que faz para conciliar o
os estudos da escola, mais os estudos para o vestibular, né? Ô, Ana Luísa, você está em que ano nesse momento? Eu estou no segundo ano. Certo. Ana Luísa, você que está no segundo ano, realmente, né? Eu acredito que o primeiro passo para a construção da sua estratégia vai ser realmente assistir, claro, a gente fez uma explanação, mas assistir aquele vídeo que eu vou pôr no canal do Telegram para gente, onde eu vou orientar passo a passo como a gente faz uma gestão pessoal de horários. Então, no seu caso, eu acredito que o primeiro passo é você fazer uma gestão pessoal de horários. O que é isso? Anotar, Ana Luísa, todos os seus compromissos fixos, não é? O tempo que você leva para chegar na escola, a hora que você... Primeiro, perdão, a hora que você acorda, o tempo que você leva para chegar na escola, quanto tempo você fica na escola, quando você volta da escola, quanto tempo você leva para chegar em casa, quando você chega em casa, o que você faz, por exemplo. Eu chego em casa, Beto, eu vou tomar um banho, eu chego em casa, eu vou me alimentar. Tudo bem, perfeito, mas nós temos que otimizar o tempo, certo? Chegando em casa, calculando todo esse tempo que você leva para tomar banho e jantar, você faz uma estimativa de que hora que você vai dormir em média, né? Então vamos supor, Beto, eu tenho que dormir 10 horas. E eu cheguei em casa, entre tomar banho e me alimentar, eu acabei, era 8 horas da noite. Então, se eu vou dormir às 10, significa que das 8 às 10 não tem jeito. Fruto da minha demanda escolar, é esse momento que eu tenho para estudar. Então, o que eu recomendo para você, Ana Luísa? Que nessas, talvez, 2 horas, você se dedique a aplicar o método de estudo nas suas disciplinas escolares, tá certo? Como você tem pouco tempo para estudar, digamos assim, 2 horas, não vai ter como você fazer aquele metodologia. Matéria dada é matéria estudada. Porque com 2 horas, talvez, de estudos, como que você vai estudar, talvez, história que você teve, geografia, matemática e biologia num dia? Não tem como. Não há tempo hábil. Então, o que eu recomendo? Que você tente colocar uma disciplina ou 2 por dia. O que significa isso? Na segunda-feira, seguindo os critérios que eu coloquei lá. Na segunda-feira eu estudo tal disciplina. Beto, mas eu não tive aula dessa disciplina na segunda e eu vou estudá-la? Sim, você estuda os conteúdos dessa disciplina que você teve na semana anterior. Sempre na semana anterior, entendeu? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar matemática, mesmo não tendo tido matemática na segunda. Sem problema. Eu estudo matemática, mas dos assuntos que eu tive na semana anterior. Na terça-feira eu vou estudar biologia e química. Ótimo! Mas eu não tive, Beto, aula de biologia e química na terça. Calma. Eu estudo biologia e química da semana anterior. Porque, Ana Luísa, infelizmente, com essa carga horária extensa, você não vai ter tempo hábil para estudar todas as disciplinas que você teve no dia. Então, a seleção de algumas disciplinas sobre aqueles critérios que eu falei é muito importante. No seu caso, Ana, você tem aula de final de semana? Não. Então, os finais de semana vale a pena muito uma gestão de horários. Claro que você tem que descansar, claro que você tem que priorizar outros hábitos como a família, etc. Mas o final de semana, Ana, é para você tomar bastante cuidado e colocar algumas horas de estudos. Porque a sua semana é puxada. Então, talvez o final de semana seja a hora de tirar algum atraso, entendeu? Tá bom, professor. Obrigada. Se você precisar de alguma coisa, depois você me segue lá no Instagram, daí você pode mandar pergunta constantemente que vai ser um prazer te responder, tá? Que é uma comunidade para nós nos ajudarmos. Valeu. Muito obrigada. Obrigado a você. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. Camila? Isso. Pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida com relação às revisões. Se o senhor aconselhou a separar horários diários para revisões, ou, por exemplo, selecionar alguns dias da semana. E como eu separaria esses conteúdos? Por dificuldade, ou, por exemplo, na quarta eu revisaria alguma coisa de exatas? Como o senhor aconselha? Olha, Camila, perfeita pergunta, parabéns. O que acontece aqui? Quando a gente estruturou aquele método de estudos, que o primeiro passo, o que eu vou fazer? O primeiro passo, eu vou ler superficialmente o livro-texto, depois eu vou ler de forma aprofundada para construir como se fosse um mapa mental. O que é um mapa mental? Aqui eu quero chamar a tua atenção
para que você, nesse mapa mental, nós coloquemos apenas palavras-chave. Palavras que geram conexões entre si, façam sentido, que simplesmente pelo fato de você bater o olho, você vai conseguir, digamos assim, lembrar dos conceitos. Calma aí. Então, eu estou estudando bonitinho, fiz meu mapa mental, ótimo, vou para os exercícios. Começo a executar os exercícios, erro um, erro outro, natural, lembra da nossa atividade aqui do cérebro, errei, esclareci os erros. Recomendo fortemente que os erros que você teve, você anote na sua folhinha. Por exemplo, aqui, mapa mental. Aqui, erros. E aqui, o mini box. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Nessa primeira etapa aqui, ó, você faça seu mapa mental, numa folha avulsa, daquela disciplina que você está estudando. Né? Isso aqui é validado e confirmado a eficiência. Aqui numa outra faixa, no outro trecho, você coloca somente os erros que você obteve durante a execução dos exercícios. E aqui na última fase, que eu coloquei mini box, aqui você vai anotar só aquelas coisas que você fala assim, isso realmente eu vou esquecer no dia do vestibular. Quando você acabou de fazer isso, você guarda essa folhinha no local de fácil acesso. Beleza. Isso, vamos supor que seja nesta semana, você fez isso na quarta-feira. Um exemplo. Estudando a disciplina de matemática. Na semana que vem, quando você for estudar matemática novamente, antes de você começar a estudar uma nova aula, você minimamente revisa os conteúdos da aula anterior. E isso você vai seguir para todas as disciplinas. Dessa forma, você consegue fazer uma revisão todos os dias antes de iniciar aquela disciplina. Antes de começar aquela disciplina, você se dedica de 20 minutos a 30 minutos, ou sei lá, o tempo que for necessário, mas é rápido, para você revisar o mapa mental, os erros e o mini box da semana anterior. Quando a gente cumprir ou complementar um bimestre todo, acabamos um bimestre. Aí eu recomendo que você tire uma semana, por exemplo, como se fosse atrasar uma semana. Segunda-feira é o dia de estudar química. Acabou o bimestre, você pega no dia da química todas as suas folhinhas que você preparou, de todas as aulas e faça uma revisão do bimestre. Na terça-feira é dia de estudar História e Biologia. Pega todas as folhinhas de História e Biologia e faça uma revisão do bimestre, certo? Acabou o segundo bimestre, vai retirar depois uma semana para revisar de novo o primeiro e o segundo bimestre, e assim sucessivamente. Só que é muito importante que essa estratégia de revisões ela seja feita todas as semanas, todos os dias. Como? Antes de começar o estudo de uma disciplina, eu reviso o que eu estudei na semana anterior. Antes de começar de uma nova disciplina, eu reviso o que eu estudei na semana anterior. Quando fechar o bimestre, nós faremos uma revisão do todo para que nós minimizemos a nossa curva de esquecimento, entendeu? Fazendo isso, os assuntos ficarão na sua cabeça e você esquecerá de forma muito menor, certo? Certo, professor, obrigada. Nada, obrigado a você. Então, a minha escola está sendo aula EAD e é na parte da manhã. Daí eu queria saber se o senhor tem alguma dica de como a gente pode conciliar essa aula EAD com o curso online, que eu pago um curso online e eu prefiro estudar para o vestibular por lá, com o estudo ativo, que é a resolução de exercício e tudo mais. Certo. Eu penso a mesma resposta que eu dei agora há pouco, né? Eu acho que o primeiro passo, a primeira etapa que você deve fazer, é justamente essa gestão pessoal de horário, sabe, Isabelle? Tanto é que, como eu disse, eu reforço aqui com vocês. Eu vou disponibilizar o link para que vocês possam assistir lá o vídeo onde eu explico passo a passo. Quando você faz as suas revisões, a sua gestão pessoal de horário, você vai ter que encaixar, propriamente dito, a sua aula EAD e você vai ter que encaixar também o seu curso online que você assiste. Só que eu preciso analisar quantas horas livres estarão restando por meu dia. Se, por exemplo, as horas líquidas restantes no seu dia forem pequenas,
que estão atrapalhando os seus estudos, digamos assim, aí você vai ter que parar e refletir, pedir ajuda e redefinir prioridades. Por exemplo, às vezes o curso online ele te ocupa muito, apesar de ser bom. Mas será que eu tenho necessidade de assistir todas as aulas? Se eu quero prestar, por exemplo, direito, e as disciplinas específicas de direito são língua portuguesa, história, geografia e matemática. Será que eu preciso assistir todas as aulas de biologia? Então, eu acho que é fazer a gestão pessoal de horários e definir prioridades. Para quê? Para que nós tenhamos pelo menos uma carga líquida de pelo menos 2 a 3 horas, no mínimo, por dia, para que nós tenhamos o estudo ativo. Sem 2 ou 3 horas por dia, não se encaixa essa forma de estudo ativo, sabia, Isabelle? Então, resumindo, primeiro passo, faça a sua gestão pessoal de horários. Verifique quantas horas líquidas estão restando por dia. Se menos que 2 ou 3 horas por dia, redefina prioridades, com o objetivo de aumentar essas horas líquidas. Aumentando essas horas líquidas, nós vamos conseguir estudar dessa forma que eu coloquei para vocês, acredito eu, tá bom? Perfeito, obrigada. Obrigado a vocês, Isabelle. Certo, pessoal? Eu acho assim, vou deixar para vocês as mídias sociais disponíveis para você fazer mais perguntas, porque eu vou precisar encerrar aqui, nós já estamos a 2h30. Eu acho que foi muito legal, cara. Eu gostei muito de falar com vocês. Eu acho que foi muito positivo. Eu acho que a gente pode estreitar os nossos laços aqui e continuarmos fazendo isso com uma certa periodicidade, falando sobre... Aí, pessoal, eu quero fazer com vocês um bate-papo sobre métodos de estudos. Aí eu vou abrir uma live só para a gente falar sobre estratégias de estudo. Bom, professor, obrigado. Certo? Eu quero fazer isso para que você possa evoluir, para que você possa render ainda mais e você conquiste a sua aprovação. Pessoal, posso falar um negócio para vocês com toda sinceridade? Quando eu saí da indústria química para começar a dar aula e ganhar 1/5 do que eu ganhava na indústria química na época, é porque a minha missão foi transformar vidas através da educação. Então eu peço gentilmente que você me siga lá pelo meu canal, né? Eu vou mandar para você o link no Instagram não, pelo Telegram, @professor Beto Zequeto, eu mando lá para vocês, e a gente vai fazendo esses laços estreitos de estratégia, rotina e mentalidade. Acredito fielmente que com os estudos, com toda a humildade possível, nós vamos contribuir para a sua aprovação no menor intervalo de tempo possível, tá bom? Galera, eu acho que é isso. Essa live eu estou gravando, eu vou ver se eu consigo disponibilizar alguma coisa para você. Um grande beijo, fica com Deus, se cuida, cuida da sua saúde, cuida da sua qualidade de vida, cuida da sua família, seja afetuoso, esteja com seus pais e faça tudo para viver uma vida com elegância e excelência. Valeu, galera! Um grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês.